E aí, meus queridos, bem-vindos ao canal do Reage Aí. Aqui no canal a gente reage a tudo que bomba na internet. Vídeos virais, jogos, músicas, tretas, momentos engraçados, curiosidades e muito mais. Tudo fresquinho pra você. Então já bota a pipoca pra estourar, coloca aquela pantufa novinha dos anos 70 e se prepara pros reacts. Imagine uma cidade pulsante, onde as ruas se tornam palco de um conflito silencioso. Teherã, no final dos anos 1970, era mais do que uma capital. Era o centro de uma revolução iminente, onde as mudanças políticas não se resumiam apenas a discursos, mas atingiam as vidas das pessoas de forma visceral. As mulheres, que até então desfrutavam de uma liberdade relativa no regime de Mohammad Reza Pahlavi, um monarca ocidentalizado, estavam prestes a ser confrontadas com uma virada de 180 graus que mudaria suas vidas para sempre. O som das multidões ecoava pelos mercados, pelos cafés e até pelas escolas, onde as discussões sobre o futuro do Irã estavam em seu auge. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de medo se espalhava, como uma nuvem prestes a explodir. A Revolução Islâmica de 1979 não foi apenas uma mudança de governo. Ela representava a transformação de uma sociedade inteira, levando com ela tradições, valores e costumes que estavam prestes a ser reescritos por uma nova ordem religiosa. No coração dessa mudança estavam as mulheres. Elas não eram apenas espectadoras da revolução, estavam no epicentro do que estava por vir. Não mais livres para escolher seus caminhos sem intervenção, elas se viam em um campo de batalha, onde a liberdade de escolha, até mesmo no que vestiam, seria contestada. Com a confirmação da morte do Ayatollah Ali Khamenei, o Irã anunciou nesse domingo a escolha de um líder supremo interino, que vai comandar o processo para uma nova eleição. Khamenei exerceu poder ilimitado e repressivo no Irã por quase 40 anos. A notícia da morte do líder supremo iraniano foi celebrada nas ruas em várias partes do país. Desde 1979, a população do Irã vive sob um regime político-religioso radical que tem entre as principais características a forte repressão interna com violações de direitos humanos. A palavra Ayatollah, de origem árabe, significa sinal de Alá. Durante quase 40 anos, o Ayatollah Ali Khamenei foi a autoridade máxima do Irã, responsável pelas forças armadas, o judiciário e a imprensa estatal. Antes de se tornar líder supremo, Khamenei foi presidente do Irã, eleito com 95% dos votos. O Ayatollah é a figura absoluta do regime, que nos últimos tempos ele virou uma personagem muito popular dentro de seu próprio país, sim, que ele não responde, sim, como figura ideológica aos desejos da população iraniana. Está totalmente ávida de liberdade, sim, de crescimento econômico, de não mais censura. O regime dos ayatollahs chegou ao poder no Irã depois da Revolução Islâmica que derrubou a monarquia iraniana liderada pelo Shah Reza Pahlavi. O país, que mantinha boas relações com o Ocidente, se tornou um dos principais financiadores de grupos terroristas como o palestino Hamas e o libanês Hezbollah. Os Estados Unidos e o Irã romperam relações em 1980. Hoje, os dois países mantêm apenas canais diplomáticos limitados. O reflexo pode ser visto aqui, em Washington. Este prédio chegou a ser ocupado pela Embaixada do Irã. Hoje, completamente esvaziado, o edifício serve de memória sobre um passado marcado por tensões. Os embargos econômicos e as sanções internacionais ao Irã já duram quase 5 décadas. O país é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, mas enfrenta uma crise interna com inflação que passa de 60% ao ano. A profunda insatisfação popular com o regime levou a uma violenta onda de protestos em janeiro. A estimativa é que mais de 30 mil pessoas morreram. Sempre vão ter aqueles que apoiam incondicionalmente, que acreditam que ele foi um grande líder da resistência contra os Estados Unidos.
Mas, no meu entender, foi uma das lideranças mais sangrentas na história recente do mundo. Para especialistas, os acontecimentos recentes podem abrir caminho para uma liderança mais disposta ao diálogo com o Ocidente. Por outro lado, a formação de um conselho interino para escolher um novo líder supremo mostra a resistência do regime iraniano. O Ayatollah Alireza Araf foi o escolhido para comandar o processo. A própria escolha de um ayatollah interino mostra a fragilidade que as instituições iranianas estão passando nesse momento. E quem a alta cúpula do regime achar que terá mais condições de unir os iranianos para apoiar o regime, esse vai ser escolhido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante uma entrevista neste domingo que a nova liderança do Irã quer conversar com ele. Trump não especificou com quais líderes estaria negociando e nem informou um prazo para as conversas acontecerem, mas garantiu que está disposto a abrir diálogo com o Irã. O exército israelense começou uma ofensiva terrestre no Líbano depois que mísseis do grupo terrorista Hezbollah e do Irã foram disparados contra o país. Vamos ver. As imagens da câmera de segurança mostram um estrago que estilhaços de um míssil iraniano provocaram. A casa é da Tzipi. Ela conta que a explosão foi muito alta. As marcas estão na parede, mas a imagem mais impressionante é que os estilhaços conseguiram derrubar a porta desta garagem que caiu sobre os carros. Uma destruição completa. Cada perfuração dessa é como se fosse um tiro. Tenta imaginar uma metralhadora atirando para todos os lados aqui. Os destroços são fragmentos de mísseis interceptados. Por isso que a orientação da frente interna da segurança civil aqui de Israel é que as pessoas têm que ficar nos bunkers durante 10 minutos depois do alarme. Porque mesmo que o míssil é interceptado, tem 10 minutos que os estilhaços ainda podem cair. Neste outro prédio, nos arredores de Tel Aviv, 12 pessoas ficaram feridas na queda de munições de uma bomba de fragmentação. Em Teherã, houve intensas explosões. O aeroporto da cidade foi atingido. Israel também diz ter atacado um complexo subterrâneo onde cientistas estariam desenvolvendo componentes para armas nucleares. O principal ataque foi na Assembleia que escolhe o novo líder supremo do Irã. Foram abertas covas para enterrar 168 vítimas de um ataque no sábado a uma escola. O governo de Israel diz que apura as circunstâncias do bombardeio. O local atingido fica a poucos metros de uma base militar. Em outra ofensiva, um comandante da Guarda Revolucionária foi morto. Ele era o responsável por atividades no Líbano. A pressão sobre o grupo terrorista libanês Hezbollah aumentou com novos bombardeios à capital Beirute. E pela primeira vez desde o início das operações, tropas israelenses fizeram uma incursão terrestre no sul do Líbano, perto da fronteira. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que os ataques ao Irã e ao Líbano vão aumentar e que o Hezbollah cometeu um grande erro ao entrar no conflito.